1h20 agora. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Nós estamos ao vivo e trazemos agora muita informação, análise de especialistas. Continue conosco. O Jornal deste sábado está começando. E olha, eu começo essa edição com uma informação muito importante, um alerta. O câncer já é a primeira causa de morte em algumas regiões do Brasil. E o cenário fica ainda mais triste e preocupante quando falamos de crianças e adolescentes. Para essa fase, a doença é a segunda causa de morte, gente. Em todo o mundo, o câncer infantil é uma das principais causas de óbito entre crianças. Estima-se que 400 mil novos casos sejam diagnosticados a cada ano. Hoje, dia 15 de fevereiro, neste sábado, é celebrado o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. Em 2002, uma campanha global foi criada pela Childhood Cancer International para conscientizar sobre a doença e expressar também apoio às crianças e adolescentes pacientes. Por isso, é muito importante falarmos sobre esse tema e é por isso que eu convido agora ao vivo o doutor Lauro Gregianin, oncologista pediatra do Instituto do Câncer Infantil. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Agradeço a oportunidade de poder contribuir com alguma informação sobre esse tema que é tão importante. Doutor, quando a gente fala de câncer, né, já é um tema que mexe muito com o emocional de todo mundo, né? Porque é um assunto pesado, é claro. Agora, quando se trata de crianças, é ainda mais chamativo, mais forte ainda, né? E eu queria te perguntar, doutor, primeiro de tudo, quais são os tipos de câncer que mais acometem as crianças? Bom, vamos começar infelizmente, é uma das causas mais importantes de óbito entre crianças de 0 a 19 anos. Por outro lado, felizmente, a incidência não é tão comum, é uma doença considerada infrequente, mas quando ela surge, os sinais e sintomas, eles podem ser identificados como sugestivos de câncer pelo profissional, pelos pais em conjunto, quando aquele sinal e sintoma ele adquire uma dimensão que foge daquelas doenças mais frequentes. Por exemplo, uma dor abdominal que não melhora após um período de observação, 4, 5, 6 dias, e é uma dor que piora ao longo das semanas. Ou uma dor de cabeça, ou o surgimento de um nódulo, digamos, no braço ou na perna, que não corresponde necessariamente a um trauma, não se consegue associar um efeito causal muito claramente. Então, isso se consideram os primeiros sinais e sintomas. A doença mais comum, a neoplasia mais comum, que ocorre nessa idade, é a leucemia aguda. E o início da leucemia aguda, em geral, ele ocorre quando a criança que vem num estado de saúde normal começa a ter episódios assim de cansaço, os pais percebem palidez, né, que é sinal de anemia, a criança não quer mais brincar tanto, ela pode apresentar alterações na pele, tipo colorações, como se fossem pigmentos de sangue, né, chamado petequias, pode apresentar áreas da pele que é o pequeno contato com superfícies desencadeia um sangramento, um hematoma, né? Então, são sinais que devem chamar atenção justamente por ser diferente de doenças comuns da infância. Então, essa é uma mensagem muito importante que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Então, doutor, ele se manifesta de forma diferente nas crianças com relação aos adultos, é isso? Isso. Usualmente, a manifestação ela costuma ser um pouco mais aguda, tá? Por exemplo, uma neoplasia, um câncer no sistema nervoso central, ele pode determinar dor de cabeça, associado a náuseas, a vômitos, isso piorando a cada dia ou a cada semana,
que, na verdade, representa, então, um dos sinais mais frequentes de neoplasia do sistema nervoso, que vem em segundo lugar após as leucemias. Em adulto, existem diversas manifestações, diversos tipos, né? São neoplasias diferentes da criança. E, de forma geral, na criança costuma ter uma evolução um pouquinho mais agressiva e mais rápida. Doutor, como que é o tratamento? Elas passam por quimioterapia, radioterapia também, assim como os adultos? É de forma diferente? Sim, o câncer ele representa uma doença em que células se proliferam de forma desorganizada, uma velocidade em geral muito rápida, infiltrando os tecidos vizinhos, se disseminando pelo corpo. Então, representa uma proliferação acelerada de células. Para combater essa proliferação, hoje em dia nós temos a quimioterapia, que são medicamentos, em geral, infundidos por catéter, né? Ele tem que ser infundido dentro da circulação venosa, ela se distribui por todo o corpo. O nosso objetivo é que ela atinja somente o local onde tem o câncer e, com isso, faça cessar esse processo de proliferação e destrua aquelas células que já estão presentes. A segunda tratamento que se tem usado com bastante frequência são as cirurgias, em que se remove fisicamente aquele aglomerado, né, aquela tumoração que na verdade representa um aglomerado de células em proliferação inadequada. Também se usa, em algumas situações, radioterapia para aquele local, principalmente quando o cirurgião não conseguiu ressecar tudo. Existem indicações específicas desses medicamentos para diferentes tipos de neoplasia, diferentes em termos de idade também, e adulto também usam de forma diversa, né? De uma maneira mais global, se diria que a criança ela acaba tolerando um pouco mais doses de quimioterapia do que o adulto. Então, existem alguns detalhes específicos que na oncologia de adulto não é possível e na oncologia pediátrica pode avançar, vamos chamar assim, um pouco mais na agressividade do tratamento. Bom, vai depender de caso a caso, né, doutor? E é por isso que nós estamos trazendo esse assunto aqui, para alertar, né, os pais e responsáveis também, para que não percam, né, as consultas periódicas com o pediatra, que são extremamente importantes para o diagnóstico e para o tratamento. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas olha, te agradeço demais pela disponibilidade neste sábado. Um ótimo final de semana para você e até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. E olha, ainda falando sobre esse assunto, como eu disse, é o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. Você sabia que os pacientes oncológicos no Brasil possuem direitos garantidos, tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde? E é por isso que eu chamo agora mais uma especialista em pacientes oncológicos, a advogada previdenciária Nádia Oliveira Vicente. Nádia, bom dia para você, boa tarde, aliás, seja muito bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão necessário. Muito, né? E a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, né, porque surgem muitas dúvidas realmente sobre os direitos, né, dos pacientes oncológicos. No caso, nós estamos falando de crianças e adolescentes. Depois de uma criança ser diagnosticada com a doença, quando é possível iniciar o tratamento indicado pelo médico? Os planos, eles já têm obrigação de cobrir o tratamento? Olha, a legislação brasileira determina que o tratamento oncológico deve começar até 60 dias após o diagnóstico. Esse prazo é garantido por lei, a Lei 12.732 de 2012.
obrigando plano de saúde e SUS a oferecerem tratamento desse período. Não é preciso aguardar nenhum trâmite legal, não. O tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível e se houver uma demora injustificada, o paciente pode sim buscar ajuda jurídica para garantir os seus direitos. Agora, com relação a remédios, né? Muitos medicamentos, Nádia, são de alto custo. E aí sempre surgem, né, aqueles casos de pessoas que entram na justiça para que o medicamento seja disponibilizado, né, fornecido pelo SUS. A criança, ela tem direito a medicamentos fornecidos pelo SUS quando entrar em contato, buscar um especialista na área jurídica? Sim, todos os pacientes oncológicos, seja ele adulto, seja criança, eles têm direito sim ao medicamento de alto custo pelo SUS, desde que estejam previsto no protocolo do Ministério de Saúde. Caso o medicamento não seja disponível, o paciente tem que recorrer à justiça. Já os planos de saúde, eles também são obrigados a cobrir esse medicamento, desde que também prescrito pelos médicos. Aí quando não fornecem esse medicamento, é necessário, sim, procurar ajuda jurídica, certo? Muitas decisões, inclusive, são favoráveis de pacientes que foram negados tanto pelo plano de saúde quanto pelo SUS, aí conseguem, na justiça, ter o acesso a essas terapias, remédio de alto custo, e se resolve pela justiça quando eles negam. Nádia, dependendo do caso da criança, né, principalmente se ela for submetida a algum tratamento de um período longo, muitos pais, o pai ou a mãe, acabam tendo que se afastar do trabalho ou mesmo pedir demissão, né, pela situação para se dedicar ali em tempo integral no hospital, enfim, as idas ao médico. Esses pais, eles têm direito a algum benefício? Sim, os pais têm direito. Eu vou explicar detalhadamente quais são os direitos da pessoa que tem o câncer, que é o paciente oncológico, e é infantil, é criança. Ó, primeiro direito, todas as crianças que é paciente oncológico têm direito ao tratamento pelo SUS de forma gratuita e prioritária. Tem direito também ao acompanhamento integral durante a hospitalização. Então, tem direito ao acompanhante. Então, não fica sozinho, certo? Tem direito a transporte gratuito para viagens, para tratamento em outras cidades. Aí, já em relação, se ele for menor de idade, tem direito também a um benefício que chama BPC Loas, se a família for baixa renda. E a família também tem isenção de imposto de renda, IPVA, para veículos adaptados, bem como acompanhamento, eles têm o direito de estudo, seja estudo a domicílio ou estudo em hospital. Especificamente essa pergunta em relação aos pais, se o pai ou a mãe tiver que se afastar do serviço para acompanhar o tratamento, pode sim requerer auxílio-doença para esses pais, desde que tenha qualidade assegurada. Perfeito, Nádia. E aí a gente indica, né, qualquer dúvida, então, procurar um advogado especialista no assunto, porque para esclarecer realmente, né? Nádia, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Claro que de forma muito rápida, porque o nosso tempo é curto, mas eu te agradeço demais. Foi ótimo. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade e aí o recado final é isso. Procure os seus direitos e cada caso é um caso específico, então tem que ser analisado de forma individual. A gente faz a entrevista, esclarece as dúvidas de forma mais geral, mas cada caso é um caso, então é bom procurar um advogado especialista em previdenciário para sanar a dúvida e não deixar o direito perecer. Com certeza. Nádia, um abraço, muito obrigada, um ótimo final de semana. Eu agradeço.
Ainda falando de crianças, gente, é sempre bom pedir a proteção de Deus, né? Nós falamos agora há pouco de câncer e a gente precisa, né, dessa fé e ainda mais instruí-los nesse caminho. E é por isso que, pensando nisso, hoje acontece o Crianças que Vencem na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, na capital paulista. E o Ismael Nascimento está lá ao vivo e traz mais detalhes para a gente. Ismael, boa tarde para você. Já estou vendo a movimentação. Acabou o Crianças que Vencem, está rolando. Conta para a gente tudo. Boa tarde, Tabata. Boa tarde a você que está aí na sintonia do jornal. Um excelente final de semana para você e para toda a sua família. O culto, o encontro, Crianças que Vencem. Você pode ver, o pessoal está indo embora para casa, acabou agora há pouco. Agora são 1h35. Começou às 11 horas da manhã. Muitas famílias presentes, sentindo a força de Jesus, trazendo seus filhos para que possam, desde bebezinho, aprender as lições eternas de Jesus e como é rico o conhecimento espiritual. E olha, uma programação muito cheia, Tabata, também você está na sintonia, contou com a apresentação da turminha da Graça, que cantou e cantou, levando aí a palavra de Deus. Também teve um momento muito marcante, que foi sobre a unção da comunhão entre os irmãos com Deus. Isso mesmo. As famílias presentes, reunidas para sentir a força de Jesus. Isso até me faz pensar um pouco daquela passagem do Evangelho de Jesus que fala: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E aqui as famílias buscam este reino aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada aqui na capital paulista. Eu estive conversando antes do evento com a tia Ju, que é líder nacional do CQV, e ela vai compartilhar com a gente sobre a importância desse evento e do tema que é Tempo de Luz, que é Jesus. Vamos acompanhar agora a palavra da tia Ju. Este ano, nós estamos vivendo o ano do Acende uma Luz 2, uma porção dobrada, né, da unção de Deus, do azeite precioso que vai manter a chama viva e acesa dentro de nós. Então, nós entendemos da parte de Deus que as crianças precisam estar cobertas com essa luz. Nós vemos, né, quantas vezes as trevas tentam impedir o crescimento, o desenvolvimento das nossas crianças. Quantas propostas ruins, né, têm afetado aí o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Então, nós entendemos que no tempo de luz, nós vamos, com a bênção de Deus, com a bênção dos nossos pastores também, ensinar as crianças que elas são luz na presença de Deus. E nestes eventos, nós entendemos que estamos nos fortalecendo em Deus, recebendo da parte do Senhor sabedoria, instrução, paciência, né, alegria no fazer da obra, para que realmente as crianças conheçam Jesus através das nossas vidas. Ouvimos a palavra da tia Ju, líder nacional do CQV, destacando que a reportagem completa desse grande evento que aconteceu agora há pouco, você confere na segunda-feira na programação da RIT, tá certo? Uma oportunidade de você que é pai e mãe, que está na sintonia do jornal, conhecer a essência desse encontro Crianças que Vencem. Tabata, passo a você a palavra, uma ótima tarde para você, um ótimo jornal. Até mais. Muito obrigada, Ismael, pelas informações. Uma boa tarde para você e um ótimo final de semana também. Que evento legal, né, gente? Reúne famílias, crianças não só de São Paulo, viu? De vários estados do Brasil. E olha, agora a gente muda de assunto e traz um destaque na economia internacional. A inflação se manteve em queda na Argentina e ficou em 2,2% em janeiro. No acumulado de 12 meses, para você ter uma ideia, chegou a 84,5%. Esse foi o dado mensal mais baixo desde julho de 2020 e o primeiro dado de inflação em 12 meses inferior a 100% desde janeiro de 2023. Esses números são do Instituto Nacional de Estatísticas, o INDEC. E é sobre esse assunto que eu quero conversar agora ao vivo com o especialista, o economista Ricardo Rodil. Ricardo, bom dia para você. Aliás, eu não sei por que eu estou dando bom dia ainda, viu? Acho que é porque eu não almocei. Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para você e para todo mundo aí.
Obrigado pela oportunidade. Vamos tentar desvendar um pouco esse mistério do louco Milei, né? Com certeza, né? É o chamado terapia de choque, né? A chamada terapia de choque, que é assim como ele menciona, né? Até mesmo com aquela motosserra que ficou tão marcado, né? Durante toda a campanha política dele, a marca dele, né? Rodil, como que você analisa esses números? De fato, quando a gente pega, né, esses números, caiu a inflação, melhora aqui, melhora ali, de fato são positivos, né? O governo de Milei, ele estima que neste ano, em 2025, a economia vai crescer 5%, com a inflação desacelerando para 18,3%. Na sua avaliação, ele vai conseguir atingir a meta? Como que você analisa essa política econômica do governo dele? Olha, quando a gente olha os números e coloca no papel, ou seja, os dados objetivos são realmente surpreendentes e estão na direção certa. Você falou que iria a um acumulado de 2 dígitos, mas já saímos de uma inflação de 200 e alguma coisa no passado. Então, realmente, na macroeconomia, isso está dando certo. E esse é um ponto primeiro para poder arrumar as contas. Tem muita outra coisa ainda. E se fala até de um crescimento de 7% para esse ano, o que seria uma coisa não muito ruim e esperável, porque estamos partindo de uma base muito deflacionada. Então, 7% seria um número bom. O problema é o seguinte, nós estamos simplesmente compensando coisas na Argentina. Nós, que eu digo, o povo em geral. Por quê? Porque teve décadas de produtividade baixíssima, de o pessoal viver absolutamente somente de ajuda do governo em diversas linhas. Então, isso em algum momento se paga. É um preço que vai ter que se pagar para voltar, digamos, a uma certa normalidade. Agora, Rodil, apesar, né, desses números, dessa melhora dos indicadores que você até mencionou, esse resultado, pelo que a gente tem acompanhado, veio, de certa forma, a duras penas, né, para a população mais pobre. Os dados apontam que as medidas adotadas por Milei contribuíram no aumento do desemprego, os preços em alta nos supermercados, a pobreza subiu, passou a atingir mais da metade da população. Então, assim, é difícil, né? É um assunto muito complexo, de fato. Tem como controlar a inflação da Argentina sem afetar a população mais pobre, como a gente tem visto? Há uma receita para isso? Em geral, não. Por isso que eu falei, os números no papel, no olhar objetivo, são muito favoráveis. Agora, isso se faz com esse preço aí. Por quê? Porque realmente houve muito desemprego. Portanto, há uma demanda pressionada para baixo, diminuída, que leva a uma depressão da economia, da onde, agora, com a disciplina fiscal, isso tenderá a subir e a realmente começar um crescimento, que é bem positivo por uma coisa. A indústria argentina, por exemplo, não tem muito espaço para crescer. Por quê? Porque estava com um aproveitamento, com uma utilização da capacidade produtiva na base de 50% a 60%. Quer dizer, a partir de agora, poderá haver um pouco mais de emprego e um crescimento sem dor. Isso é importante, mas a dor ficou pela solução de demitir pessoas, de cortar programas de ajuda. Mas isso era uma coisa absolutamente necessária. Não podia se fazer isso sem pagar esse preço, infelizmente. Então, é muito complicado mesmo, né, Rodil? A gente tem acompanhado, inclusive, os indicadores com relação à popularidade do presidente, que está na casa de 40%. Então, a gente tem percebido uma leve queda
isso muito por conta da economia mesmo? Esse é parte, inclusive, do preço a pagar. Não tem como. E realmente não é à toa que sempre chamaram o Milei de o louco, né? Mas muitas vezes faz falta alguém que realmente parta para certas soluções muito drásticas, tipo custe o que custar, porque do jeito que ia fazer o quê? Continuar com uma inflação de 200%, 300%, chegar a 1.000%, 10.000%, sem ninguém produzir nada, e somente apoiados em, como eles chamam, os planos, né? Plano para ter televisão, plano para comer, plano para isso, plano para tudo. Mas isso tem que sair de algum lugar. E se realmente a economia não está funcionando e gerando receitas fiscais suficientes, isso vai ser ou impressão de notas ou endividamento público. As duas coisas se pagam no futuro. Com certeza. Rodil, eu vou pedir licença para você, vou pedir para você continuar na tela conosco, porque agora a gente vai dividir tela com um argentino, Héctor José, ou Héctor José. Héctor, bem-vindo, boa tarde para você. Oi, Tabata, boa tarde. Obrigado pelo convite para participar do teu programa, né? Bom, estou aqui para apoiar ou comentar as coisas que estão acontecendo no nosso mercado. Bom, eu quero ouvir, então, a sua opinião, morador da Argentina, um argentino, então, que vai opinar para a gente. O que você tem sentido, Héctor, aí no seu país? Os preços nos supermercados. Saiu uma pesquisa recente falando que, só para ter uma ideia, o Big Mac na Argentina é o segundo lanche mais caro do mundo. A gente está falando de um lanche da lanchonete mais famosa do mundo, mas por conta da inflação, então é o segundo hambúrguer mais caro do mundo. E nos supermercados, vocês estão sofrendo com os preços? O que você tem sentido? Bom, evidentemente, o nosso presidente, ele suprimiu todos os controles de preço. Esse ano, o final do ano passado, e não só suprimiu os preços sem a lei de abastecimento, a lei de fornecimento. Então, o mercado ficou livre. Agora, a liberdade na Argentina é um negócio. Tem que ter muito cuidado, porque realmente, tanto os produtores como os comerciantes não prestam atenção a esse chamado do governo de controlar os preços antigamente. Então, o que está acontecendo? Cada um coloca o preço que acha conveniente. E, evidentemente, os preços comparativos com outros países, inclusive os nossos vizinhos, os preços estão altos. E o pior de tudo, que estão altos em dólares, né? Hoje, fazer uma comparação de um tênis da Argentina e comprar um tênis a inflação do Chile, se manteve em queda. 40% de diferença, né? Por exemplo. Então, tem muitos argentinos fazendo compras fundamentalmente eletrodomésticos e outros aparelhos de eletrônica fundamentalmente, telefones, estão viajando para o Chile para comprar lá no Chile. Então, quer dizer, os preços aqui, você pode achar qualquer um preço, dependendo do comerciante, né? Uhum, então, tem que fazer uma boa pesquisa. É difícil porque, realmente, se bem a economia está funcionando e o Milei está botando a economia no trilho, acontece que ainda o povo está sentindo, né, essa inflação, que baixou muito, né? Nesse último ano baixou muito a inflação, mas não se mostra ainda no bolso da gente, né? Esse é um dos problemas. É aquilo, né, que o Rodil até comentou, que no papel é tudo muito legal, né, bacana, muito positivo, né, pelo que a gente vê os números de fato, mas no dia a dia, né, aí quem passa pela situação, vive ali
no dia a dia, indo ao supermercado, indo na farmácia, num posto de combustível, percebe realmente se a inflação está positiva ou não. O que eu queria te perguntar agora, Héctor, por gentileza, nós percebemos aqui no Brasil, o setor de turismo tem percebido uma alta de argentinos que estão vindo para cá, cruzam a fronteira para fazer compras de itens básicos. Isso muito por conta mesmo da inflação dos preços altos aí e aproveitam também porque o real para eles acaba ficando mais barato. Você conhece algum argentino que tem vindo para cá, para o Brasil, para fazer compras? Algum não, todos os argentinos. Olha, realmente esse ano, fundamentalmente esse ano, eu acho que vocês tiveram uma invasão de argentinos, lá no sul, especialmente no sul do Brasil, né? Por quê? A cercania, o pessoal pega um carro, vai de carro, pega avião em 1h30. Então, esse ano foi terrível. O que acontece? Se você comparar os preços do Brasil, inclusive eu tenho familiares meus, um neto meu que viajou para o Rio e ele contou para mim. A diferença é muito grande, mas muito grande. Olha, para você ter uma ideia, um cafezinho aqui, num botequinho aí, está perto de $4. Então, realmente... inclusive, hospedagem, comida e tudo isso é bem mais barato no Brasil. Então, esse ano, como já aconteceu em outras épocas também, muito argentino viajou para o Brasil, muito argentino. Além de que, bom, vocês sabem que os argentinos gostamos das praias de vocês, não? Maravilha. E eu sou fanático também. Então, essa é uma das principais razões porque vocês tiveram uma invasão lá, né? Com certeza. Olha, Héctor, as portas estão abertas para vocês sempre. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer enorme ouvir a análise de um economista, Ricardo Rodil, a quem eu agradeço muito pela participação. A você, Héctor, um argentino... economista famoso, hein? Famosíssimo, você vê que chique a gente aqui. E você aí na Argentina por nos atender, te agradeço demais. Foi um prazer enorme dividir tela com vocês, uma honra. Agradeço muito, espero que as coisas melhorem para vocês, como aqui também no Brasil. Eu espero que a gente tenha uma economia positiva também até o fim do ano. Muito obrigada a vocês dois, foi uma honra. Até uma próxima, bom final de semana. E olha, agora a gente muda de assunto, porque realmente a dificuldade financeira, ela é um gatilho, gente, para impactar a saúde mental, né? Crises em relacionamentos, enfim, daquela ansiedade, bate até depressão em muitas pessoas. E é por isso que, neste momento, eu quero chamar um recadinho, um vídeo que nós temos muito especial de um pastor da Argentina. Olha só como nós estamos chiques hoje, né? Pastor Leon Costa, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá no país dos nossos irmãos. Ele tem um recado muito especial para você que nos acompanha. Vamos assistir. Olá, meus amigos. Aqui quem fala é o pastor Leon Costa. Sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus da Argentina. Estamos aqui nesse país maravilhoso, fazendo um trabalho para o nosso Senhor Jesus, ganhando almas, né? Consolidando, discipulando e enviando pessoas para levar o evangelho do nosso Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz, né? Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. O país está vivendo agora uma nova história com um novo presidente, né? Baixou a inflação do país 2,2% no começo do ano 2024 e está trabalhando também aqui os economistas do país, o presidente, para levantar a economia do país. Nós sabemos que nunca podemos desistir e tampouco baixar a guarda e dizer não tem solução. Como a situação de Jairo, né? Jairo foi até Jesus porque a sua filha estava enferma. E Jesus estava indo à casa de Jairo. O que aconteceu? Pessoas vieram da casa de Jairo e falaram para Jairo, né, que a sua filha já havia morrido.
O que aconteceu? Jesus ouviu e Jesus falou para Jairo, não temas, crê solamente. E Jairo teve que crer. E o Senhor Jesus fez o milagre que foi ressuscitando a filha de Jairo. Nós cremos no Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus. Quando é evangelizado um país, então o poder de Deus restaura o país. Graças ao Senhor Jesus, nós estamos presenciando coisas novas nesse país. Com a certeza que o país está nas mãos de Deus e não podemos desistir. Você que vive na Argentina, que é brasileiro, ou pessoas que estão nos acompanhando no Brasil, que têm familiares na Argentina, podem acercar a nossa igreja, pode vir na nossa igreja, congregar e também receber a oração de fé, porque nós sabemos que a oração eficaz pode muito em seus efeitos para transformar qualquer situação. Conte conosco, estamos na Peatonal Lavagem 869, em um microcentro de Buenos Aires, uma quadra e meia do Obelisco. Nosso WhatsApp, para todas as pessoas que querem contactar com nós outros, mais 54 911 62 54 30 30. Um forte abraço, que Deus abençoe. Fica o convite, então, para você. Essa edição de sábado fica por aqui, porque o missionário R.R. Soares chega agora, ao vivo, com o Show da Fé. Muito obrigada, um ótimo final de semana. Tchau.